Alô pessoal, hoje no Música para o Paroxítona vamos mostrar aqui, não um cantor do qual eu sou muito fã, aqui a começar pela minha camiseta, quem me conhece sabe que eu gosto muito de Elton John, um cantor, compositor mundialmente conhecido. Curiosamente, eu nunca postei nada aqui do Elton John. Então, vou começar aqui com a postagem referindo-se ao Elton John, falando da dupla de compositores Elton John e Bernard John Taupin, ou Bernie Taupin, que é o seu eterno aí parceiro nas músicas, nos sucessos mundialmente conhecidos do Elton John. Estou aqui colocando, postando um disco que foi feito em homenagem a essa dupla de compositores. Esse álbum está fazendo 30 anos. É o álbum Two Rooms, celebrando aí as canções de Elton John e Bernie Taupin. Esse disco está completando, como eu disse, 30 anos do seu lançamento. Ele foi gravado em outubro de 91 por vários artistas, amigos, fãs de Elton John e, consequentemente, da dupla, né, de compositores Elton John e Bernie Taupin. Só que não podemos esquecer do grande letrista de suas canções. Muita gente deve saber que Elton John é um músico, pianista, arranjador, e as letras eram feitas, são ainda feitas por Bernie Taupin. Bernie nasceu lá em maio de 1950, conheceu Elton John ainda muito jovem, 16, 17 anos. Quem assistiu aí o filme homenageando Elton John vai se lembrar, vai ter muita referência do Bernie Taupin e a influência que ele teve na vida e na carreira do Elton. Então, esse disco aqui é recheado de sucessos. As músicas escolhidas aqui para esse álbum, já que Elton John e Bernie Taupin possuem assim centenas de sucessos, são dos poucos aí cantores, compositores do mundo, que se for fazer um show, realmente fica difícil até de escolher aí os sucessos, as músicas dessa dupla. Falando ainda dessa dupla, eles começaram lá em 1967, 68, e em 69 Elton John já lançou aí o seu primeiro disco, Empty Sky. Nesse disco tem aí um sucesso que depois em 73, 74 virou assim um grande hit, que foi Skyline Pigeon. Nós vamos falar aqui uma outra oportunidade desse disco, de outros discos do Elton. Só para dizer que essa parceria começou então com o Empty Sky lá em 1969 e eles trabalharam juntos assim firmemente com inúmeros sucessos até 1977. Em 77 eles resolveram dar um tempo na parceria, embora eles não tenham tido nenhum tipo de problema de relacionamento. O Bernie aí foi fazer outros trabalhos, o Elton John arrumou outros parceiros, e eles ficaram assim até 1982. Em 1983, o Bernie voltou aí com força total nas parcerias com o Elton, no disco Too Long for Zero. Nossa parceria voltou então em 83 e até hoje ela continua. O Elton até diz em algumas entrevistas, dizendo que teve até um certo ciúme assim do Bernie estar fazendo letra para outros cantores. O Bernard, né, o Bernie na verdade fez também, se aventurou aí como cantor em 1971, em 1980 e 1987. Lançou 3 discos aí, sem muito sucesso. O negócio dele era fazer letras mesmo. E no vocal e no arranjo musical, na parte melódica, o Elton John. Uma curiosidade dessa parceria é que eles nunca estiveram na mesma sala, no mesmo quarto, no mesmo local de composição. Uma coisa assim bastante comum entre os compositores, entre as duplas que compõem. Então,
O Bernie mandava essas letras para o Elton musicava sem que ele estivesse junto. Essa é uma coisa assim bastante admirada aí pelos grandes parceiros da música. Então eles têm uma sintonia assim muito forte. Depois de analisar a letra e a música no trabalho final, era de se duvidar que eles não tinham se encontrado para compor a música. Então tá aí uma afinidade musical entre os dois. Voltando então agora aqui ao disco Two Rooms, esses cantores, duplas, conjuntos vocais, resolveram então homenageá-lo e aí gravaram esse álbum duplo, contendo aqui 16 músicas escolhidas pelos próprios artistas. Falando mais um pouco dessa parceria, os dois, Elton e Bernie, fizeram 2 discos lançados pelo Elton, conceituais, ou seja, falando um pouco dos dois. Podemos considerar que o terceiro disco do Elton, o Tumbleweed Connection, é um disco assim bastante autoral, assim, falando um pouco da vida deles, já que o Bernie tinha uma origem assim country, gostava mais, era mais influenciado pela música folk music. A própria capa do disco Tumbleweed Connection é uma estação de trem lá na Inglaterra, e na capa aparece o Elton sentado lá nessa estação, e na contracapa tem o Bernie Taupin em pé lá. Esse disco está entre os 500 álbuns escolhidos pela revista Rolling Stone como um dos melhores de todos os tempos. Apesar de nesse disco não ter grandes canções assim de grande sucesso mundial. Mas é um disco bastante importante. Outro disco que eu considero assim, e a crítica considera como conceitual, aí já assim muito diretamente, é o Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy, que é um disco de 1975, que eu tenho, que particularmente para mim é o meu disco preferido do Elton John. Então, o Captain Fantastic, aí o Capitão Fantástico se referindo ao Elton, e o Brown Dirt Cowboy é o cowboy sujo, né? Aquele da fazenda lá do cowboy, que o Elton e o Bernie fizeram aí contando um pouco das suas histórias. Um disco que, na verdade, é um divisor de águas aí na carreira do Elton John, de 1975, um disco que merece até uma postagem especial. As músicas desse disco em homenagem à dupla, vou colocar aqui numa sequência relacionada aos álbuns do Elton John, sequência lógica aqui dos álbuns. Como eu disse, as músicas foram escolhidas pelos próprios cantores, os artistas que interpretaram as músicas. De 1970, o segundo disco do Elton John, que é o disco que tem aí Your Song, que é uma música bastante conhecida. Na verdade, Your Song foi escolhida pelo Rod Stewart. Então, nesse disco, Your Song é cantado pelo Rod Stewart. Outra música desse disco também escolhida para compor esse álbum foi Border Song, que é uma música escolhida pelo Eric Clapton. Eric Clapton também gostava muito dessa música na época e acabou escolhendo essa música. Outro disco também, eu citei anteriormente, é o Tumbleweed Connection. Desse disco, Sting escolheu a música Come Down in Time, que é uma música assim belíssima, que tem assim a cara do Sting. Vocês vão poder ver depois na descrição a interpretação belíssima de Sting, que é desse disco. Outra música é Burn Down the Mission, que é uma música assim belíssima também, escolhida pelo Phil Collins, vocalista, ex-vocalista do Genesis. Também é desse terceiro disco aí do Elton John. Outro sucesso também, já aí no disco de 71, no disco Mad Men Across the Water,
que é um disco também muito aplaudido, um disco belíssimo do Elton John, que também não contém muitos sucessos muito conhecidos do grande público, mas um disco incrível do Elton John. Mad Men Across the Water foi gravada por Bruce Hornsby, também um cantor aí da década de 80 que fez alguns sucessos e cantou belíssimamente essa música que dá nome ao álbum de Elton. Outra música é Live On, que é gravada aqui no álbum por John Bon Jovi. O pessoal dos anos 80 aí, ele é vocalista do Bon Jovi. Então essas duas músicas que são desse disco de 71. No disco de 72 é o disco Anki Chateau. É um disco aí já, um disco que tem muitas músicas que fizeram enorme sucesso, a começar pelo hit Rocket Man, que é uma música assim, uma das mais conhecidas do Elton John, é desse disco. Quem canta essa música, Rocket Man, aqui nesse álbum, é Kate Bush. Kate Bush, uma cantora aí dos anos 70, que fez alguns discos, mas aqui que ela tem uma voz assim, belíssima, que ficou muito legal essa interpretação da Kate. Outro grande hit escolhido aqui do Elton e do Bernie Taupin, para incluir nesse álbum, é Daniel. Daniel é uma música lá do disco de 73, Don't Shoot Me. Tem Daniel, tem Crocodile Rock e outros grandes sucessos. Aqui, Daniel é gravado por um grupo de meninas americanas, Wilson Phillips, que na verdade são duas irmãs, a Kenny e Wendy Wilson e a China Phillips. Então, tem esse trio aí que gravou a música Daniel. Ficou muito legal também, dá para vocês darem uma olhadinha aí na descrição. Então esse disco de 73 tem essa música. Desse disco ainda tem Crocodile Rock, que aqui foi escolhido pelo conjunto Beach Boys. The Beach Boys é um conjunto dos anos 60, muito importante, na verdade, eles talvez seriam aí os concorrentes dos Beatles. Então, Beach Boys é muito legal e eles gravaram, então escolheram Crocodile Rock. Então ficou muito bem aí essa gravação do Beach Boys. Outro disco de 73, talvez o disco mais famoso, o mais importante, está entre os 100 maiores discos de todos os tempos. Pela revista Rolling Stones é o disco Goodbye Yellow Brick Road, um álbum duplo também, belíssimo, importantíssimo na carreira do Elton John. Deste disco, Saturday Night Alright for Fighting, que é um rock e tal, uma música bastante guitarra, bastante forte, é gravada pelo conjunto The Who. The Who é um conjunto lá dos anos 70, os amantes do rock vão lembrar aí do The Who. Também fez uma roupagem diferente, ficou muito legal nesse disco, essa música de 73. Continuando então aqui as gravações de Beaches Back, que é uma música do álbum Caribou, de 1974, do Elton John. Desta vez quem escolheu essa música foi Tina Turner. Então, também muito legal naquele ritmo, naquele balanço da Tina Turner, ficou muito legal essa música. 74. Outra música desse disco é Don't Let the Sun Go Down on Me. Uma música assim que fez muito sucesso com Elton John. Tem uma gravação também histórica dele com o George Michael, ao vivo, muito legal. Mas aqui, nesse caso, a música foi gravada pela Oleta Adams, uma cantora gospel negra americana, incrível cantora. E essa música tinha muita influência, teve muita influência na vida dela, na sua carreira aí, que ela fez uma carreira depois com a música popular lá, americana. Então, Don't Let the Sun Go Down on Me, com Oleta Adams, desse disco Caribou de 74.
Depois de 75, essa música não entrou em nenhum disco oficial do Elton John, foi gravado um single, Philadelphia Freedom, que é uma música assim também, um dos hits, assim, uma música atemporal, sempre está tocando na FM, uma música muito, muito importante na carreira do Elton. Dessa vez foi gravado pela dupla, uma dupla aí dos anos 70, que placou muito sucesso, que é o John Waite e o Daryl Hall, ou Daryl Hall e John Waite, que é uma dupla assim importante aí, umas músicas bastante românticas e tal, umas baladas dos anos 70. E eles escolheram essa música Philadelphia Freedom para gravar, para incluir aqui nesse álbum. Em 1976, no disco Blue Moves, duas músicas foram escolhidas. Uma delas é Tonight. Tonight é uma música gravada pelo George Michael. George Michael fez muito sucesso com essa música, mas essa música foi gravada pelo Elton em 1976, já numa nova fase assim de Elton John. Desse disco, outro grande sucesso gravado nesse álbum é Sorry Seems to Be the Hardest Word. Uma música assim, uma balada belíssima, uma das mais bonitas do Elton John, gravado pelo Joe Cocker. Também um grande intérprete, um cara assim fantástico que já faleceu. Vocês vão poder conferir também aí essa gravação. E para fechar o disco, esse álbum aqui, a música Sacrifice. Sacrifice é uma música lá de 1989 do disco Sleeping in the Past. A música escolhida, Sacrifice, foi feita pela Sinead O'Connor, uma cantora irlandesa que fez muito sucesso lá no início da década de 90. Depois acabou sumindo aí e tal, mas nessa época ela fazia muito sucesso. Então, tá aí então, fechando esse álbum duplo com essas músicas escolhidas pelos seus amigos, pelos seus admiradores dessa dupla incrível que é o Elton John e o Bernie Taupin. Claro que voltaremos aqui outras vezes para falar da carreira do Elton John e dessa parceria com o Bernie, esse letrista incrível, que seria uma espécie aí de Lennon e McCartney. É muito difícil separar Lennon e McCartney, assim como é muito difícil separar o Elton John do Bernie Taupin. Então, tá aí na descrição essas músicas, essas lembranças. Quem quiser depois pesquisar outras músicas, vai ter algumas delas que eu escolhi aí como uma das mais importantes do disco. Grande abraço aí, boa audição e viva a dupla Elton John e Bernie Taupin. Até a próxima.